gente pensa em Armagedon, sabe? A imagem que vem à cabeça é quase sempre a mesma. Algo épico ou lá no futuro. Exércitos do mundo todo, catástrofes, uma batalha cósmica gigantesca. O livro do Apocalipse vira quase um roteiro de filme sobre o fim do mundo. Mas e se essa ideia toda estiver completamente errada? Pois é, segura essa ideia. E se todos aqueles eventos dramáticos do Apocalipse, a batalha, as bestas, o julgamento final, não fossem sobre o nosso futuro, mas sobre um passado que, na verdade, já aconteceu? Essa é a premissa de uma interpretação que vira tudo de cabeça para baixo. Para a gente conseguir entender como o Apocalipse poderia ser lido como livro de história, a gente precisa primeiro entender uma regra fundamental, uma lente de interpretação que muda absolutamente tudo. E essa abordagem tem nome, é a teologia de impacto. Basicamente, a teologia de impacto pega séculos e séculos de interpretação simbólica e joga fora. Para essa linha de pensamento, não existe figura de linguagem. Se o texto fala de anjos, de dragões, de espadas, eles são vistos como coisas literais, reais. É uma mudança de paradigma completa, né? E essa frase aqui é a regra de ouro que guia toda a análise. Nada simboliza nada. Isso quer dizer que cada personagem, cada evento, cada número no livro do Apocalipse corresponde a alguma coisa ou alguém concreto da história. Então a pergunta crucial é, se tudo é literal, quem são os personagens dessa história? Vamos ver então como essa regra redefine os protagonistas da trama. Se a gente aplica esse literalismo histórico, a gente é forçado a encontrar quem eram essas figuras apocalípticas no mundo real, lá no primeiro século. E os resultados, como a gente vai ver, são bem surpreendentes. Agora, olha só que interessante o contraste que essa tabela mostra. Onde a interpretação tradicional vê Cristo, a teologia de impacto identifica João Batista como o cavaleiro que executa o juízo. As bestas e o dragão não são impérios do futuro ou o anticristo, mas sim a dinastia de Herodes. E os pássaros do céu que se juntam para a grande ceia seriam literalmente as legiões do exército romano identificados pelo seu famoso estandarte da águia. Ok, se os personagens são figuras históricas, a conclusão lógica disso tudo é ainda mais chocante. A grande e famosa batalha do Armagedon não é um evento que a gente tem que esperar. Segundo essa leitura, ela já aconteceu. Foi travada e terminada lá no primeiro século. Essa linha do tempo reconstrói toda a sequência dos eventos do Apocalipse. O milênio em que Satanás fica preso seria, na verdade, o período de sacerdócio que Herodes instituiu. A Batalha do Armagedon começa quando esse ciclo se quebra, com o silenciamento de Zacarias, o pai de João Batista. A guerra, então, não é entre nações, mas entre dois tipos de sacerdócio, o antigo e o novo. E tudo isso chega ao seu clímax na cruz, o evento que encerra a antiga aliança. E isso nos leva direto ao coração da nossa análise. Se o Armagedão foi um evento histórico que aconteceu em Israel, onde exatamente ele foi? Onde ficam os famosos 4 cantos da Terra? A resposta, para a teologia de impacto, está num mapa bem literal. Essa passagem aqui é a chave de tudo. Em vez de interpretar os 4 cantos da Terra como o planeta inteiro, a teologia de impacto lê isso como os 4 limites concretos do palco onde tudo aconteceu. A terra de Israel e, mais especificamente, a região da Galileia. E aqui, esses 4 pontos formam um quadrante geográfico de verdade. A gente tem Nazaré, o ponto de partida, Caná, a primeira demonstração de poder, o Monte Tabor, que seria o centro geográfico e espiritual, e, por fim, Megido, o próprio Armagedon, como o local do confronto final. Juntos, eles delimitam o território onde a batalha teria acontecido. O que isso significa, no fim das contas? Significa que toda a geografia do Apocalipse é redimensionada. O palco do fim dos tempos não seria o globo terrestre, mas as colinas e os vales da Galileia. Os 4 cantos da terra se tornam, literalmente, os 4 cantos de Israel. Ok, mas isso levanta uma questão gigantesca, né? O Apocalipse fala de exércitos de milhões. Se uma guerra desse tamanho aconteceu na Galileia do primeiro século, por que nenhum historiador da época registrou um evento dessa magnitude? Essa é a objeção mais óbvia. Claro, como uma batalha com milhões de combatentes, incluindo anjos literais, pode passar completamente despercebida pela história que a gente conhece? A resposta da teologia de impacto não está nos livros de história, mas na própria natureza da realidade.
A explicação que eles propõem é que a batalha aconteceu em 2 planos ao mesmo tempo. No plano físico, visível para todo mundo, acontecia perseguição política liderada pelos Herodes e pelos romanos. Mas, simultaneamente, num plano espiritual invisível, estava ocorrendo um conflito de proporções enormes. A falta de testemunhas não nega o evento, só confirmaria nossa percepção limitada. A batalha foi real, mas sua escala total só teria sido visível para quem tivesse, digamos, olhos espirituais para ver. No final, a gente fica com uma escolha. Seria a teologia de impacto uma reinterpretação radical, talvez até forçada demais? Ou seria ela a chave que alinha o Apocalipse, não com um futuro incerto, mas com um passado concreto e localizado, transformando profecia num registro de eventos que já mudaram o mundo para sempre? A questão, bom, essa continua em aberto.